Dawn Walker era uma mulher de 52 anos conhecida por sua alma generosa e energia contagiante, vivendo em Lightcliff, uma vila tranquila e acolhedora em West Yorkshire, Inglaterra. Como mãe de 3 filhas, Cody Shaw, Kitty Guest e outra, e avó de 3 netos, sua vida girava em torno da família, que ela mimava com afeto incondicional. Vizinhos a descreviam como chirpy e sempre disposta a ajudar, seja pagando compras para um homem deficiente ou vendendo produtos Avon e Tupperware para se conectar com a comunidade. Após se mudar para uma casa de 3 quartos em Shirley Grove, ela rapidamente organizou um churrasco para conhecer todos, integrando-se ao ambiente familiar e residencial da área. Apesar de lidar com bipolaridade e depressão, Dawn nunca perdia o brilho. Lembrava aniversários de todos, dava seu último dinheiro para quem precisasse e era vista como uma amiga leal e engraçada. Em 2019, ela encontrou um novo amor em Thomas Nutt, um comerciante de sucata de 45 anos, com quem planejava um futuro estável. Seu casamento em outubro de 2021 prometia ser o início de uma fase feliz, mas o que se seguiu transformou essa esperança em um mistério sombrio que abalou sua família e vizinhos, deixando todos se perguntando o que poderia ter acontecido com alguém tão amada. Dawn Walker, uma mulher de 52 anos, foi reportada como desaparecida pelo seu parceiro Thomas Nutt no dia 31 de outubro de 2021. Ele informou à polícia que Dawn saiu de casa por volta das 9h30 da manhã e não chegou ao local combinado para um encontro com uma das filhas e o neto em Bragg House. Esse comportamento era completamente fora do comum para ela, pois Dawn era conhecida por ser extremamente dedicada à família, nunca faltando a compromissos com os filhos ou com o pequeno neto que adorava. A polícia recebeu o chamado exatamente às 12h22 e, diante da descrição da personalidade da vítima, classificou imediatamente o caso como de alto risco. Oficiais entenderam que algo sério poderia ter acontecido, já que uma pessoa tão familiar e responsável como Dawn não desapareceria sem deixar rastros ou explicação. Enquanto a polícia iniciava os primeiros passos, a vizinhança já começava a se preocupar. Um vizinho, ao ver Thomas montando decorações de Halloween no jardim, perguntou onde estava Dawn. Thomas respondeu que ela havia saído após uma discussão e não havia retornado. O vizinho, em tom de brincadeira, comentou: "Onde você a enterrou, Tomo?", esperando uma resposta leve. Em vez disso, Thomas ficou visivelmente emocionado e começou a chorar. Uma reação que surpreendeu quem o conhecia, pois ele não costumava demonstrar sentimentos tão intensos, ainda mais considerando que Dawn estava desaparecida há apenas algumas horas. A cena chamou atenção e reforçou a sensação de que algo não estava certo. Rapidamente, o vizinho conversou com outros moradores da rua e da comunidade próxima, pedindo que todos ficassem atentos e tentassem lembrar se alguém tinha visto Dawn naquela manhã. A mobilização foi imediata. Pessoas saíram de casa, falaram com conhecidos e começaram a procurar por qualquer sinal dela nas redondezas. Dawn Walker era mãe de 3 filhas, Cody Shaw, Kitty Guest e outra filha, e avó de 3 netos no total. A família era o centro da vida dela. Ela nunca perdia um aniversário. Ligava para parentes, amigos e até conhecidos, apenas para desejar felicidades e se certificar de que estavam bem. Vizinhos a descreviam como alguém que faria qualquer coisa por outra pessoa, inclusive dar o último dinheiro que tivesse no bolso, mesmo que estivesse passando por dificuldades financeiras. Apesar de enfrentar bipolaridade e depressão, condições que às vezes a deixavam agitada ou deprimida, Dawn mantinha uma energia positiva e um jeito acolhedor que conquistava quem a conhecia. Ela morava em uma casa de 3 quartos na rua Shirley Grove, em Lightcliff, um bairro tranquilo e familiar. Desde que se mudou para lá, fez questão de se integrar à comunidade. Organizou um churrasco logo nas primeiras semanas para conhecer os vizinhos e passou a vender produtos Avon e Tupperware, o que a levava a conversar com muitas pessoas e criar laços de amizade.
A generosidade dela era tão conhecida que mais tarde os próprios vizinhos arrecadariam 5.000 libras para ajudar com os custos do funeral, mostrando o quanto ela era querida e respeitada no lugar onde vivia. Cody, uma das filhas, sempre a lembrava como uma alma bonita, alguém que colocava os outros acima de si mesma e que era o maior apoio da família. Dawn conheceu Thomas Nutt, um homem de 45 anos que trabalhava com sucata de metal, pelo Facebook em 2019. Ele se apresentou como alguém amigável do tipo que se dava bem com todo mundo na rua e era visto como um dos rapazes pelos vizinhos. Depois de algum tempo, os dois decidiram morar juntos na casa de Lightcliff, onde permaneceram por cerca de 2 anos antes de se casarem. No entanto, o relacionamento não era tão tranquilo quanto parecia de fora. Em julho de 2020, Dawn entrou em contato com Kimberly, ex-parceira de Thomas, com quem ele teve 3 filhos e viveu por 10 anos. Dawn queria entender por que Kimberly tinha uma ordem de não molestação contra ele. Thomas havia dito que era porque ela o traiu. Mas Kimberly contou a verdade. Durante aquela década, ele foi extremamente controlador e violento. Isolava-a dos amigos e da família, batia nela na frente das crianças e a impedia de sair de casa. Em 2015, Thomas foi condenado por agressão contra Kimberly, após um ataque grave em que a estrangulou e socou enquanto ela dormia, só parando porque a filha de 5 anos gritou. Kimberly conseguiu uma ordem de restrição que o impedia de se aproximar dela e dos filhos. Dawn também sofreu com o lado violento de Thomas. Em agosto de 2020, ela denunciou à polícia uma agressão tão séria que contou a pessoas próximas que ele quase a matou. Thomas foi preso e mantido sob custódia, mas Dawn acabou retirando as acusações e o caso não seguiu adiante. 2 meses antes do casamento, em agosto de 2021, um vizinho ouviu gritos altos vindos da casa por volta das 4h30 da manhã. Ao bater na porta, encontrou Dawn em pânico. Thomas apareceu no topo da escada dizendo que ela estava tendo uma crise de asma. Mas Dawn olhou diretamente para o vizinho e disse: "Não acredite nele. Ele está tentando me matar." Mais uma vez, Thomas foi preso. E mais uma vez, Dawn recuou das acusações. Esse padrão de violência, prisão e retirada de queixa se repetia, deixando sinais claros de um relacionamento perigoso que ninguém conseguiu interromper a tempo. O casamento de Dawn Walker e Thomas Nutt aconteceu no dia 27 de outubro de 2021, no cartório de Brighouse. A cerimônia foi seguida por uma recepção no Prince Albert Pub, com cerca de 20 convidados entre amigos e familiares. O ambiente parecia festivo, com brindes e votos de felicidade para o novo casal. No entanto, quem esteve presente notou que Dawn não transmitia a alegria esperada de uma noiva. Ela parecia nervosa, com as mãos tremendo visivelmente durante todo o dia, e seu rosto carregava uma expressão de ansiedade em vez de contentamento. Algumas pessoas atribuíram o comportamento a nervosismo comum de casamento, mas outros sentiram que havia algo mais profundo na inquietação dela. Dawn chegou a confidenciar a uma das filhas que estava com um pressentimento ruim, repetindo que sentia que algo ruim ia acontecer. A filha tentou tranquilizá-la, dizendo que era apenas paranoia, mas Dawn insistiu na sensação ruim antes de continuarem os preparativos para a cerimônia. Uma semana antes da data, ela já havia enviado uma mensagem para uma vizinha perguntando se o que sentia era apenas nervosismo ou um instinto real, escrevendo literalmente: "É só o meu instinto dizendo para eu sair daqui e correr." A vizinha respondeu que provavelmente eram apenas os nervos típicos de noiva, mas o medo de Dawn parecia ir além do comum. O taxista que levou o casal de volta para casa, após a recepção, chegou ao endereço em Shirley Grove por volta das 10h36 da noite. Ele observou que Dawn e Thomas pareciam contentes durante o curto trajeto de poucos minutos. Não houve sinais evidentes de tensão ou discussão no veículo, e o motorista confirmou mais tarde à polícia que o clima era positivo, com o casal aparentemente feliz depois da celebração. No entanto, pouco depois da chegada,
Vizinhos começaram a perceber ruídos preocupantes vindos da casa. Por volta das 11 horas da noite, um morador chamado Malcolm Kroll estava na sala de estar quando ouviu batidas e estrondos vindos da parede divisória. Os sons duraram cerca de 1 hora, mas o que chamou mais atenção foi a ausência total de vozes. Não havia gritos, discussões audíveis ou qualquer tipo de conversa. Era como se um lado estivesse completamente silenciado, sugerindo que Dawn não conseguia reagir ou pedir ajuda. Os barulhos eram unilaterais e repetitivos, diferentes do que se esperaria de um casal voltando de uma festa de casamento. Na madrugada seguinte, às 12h08 da manhã de 28 de outubro, Thomas foi visto saindo de casa sozinho. Ele caminhou até um caixa eletrônico próximo, puxou o capuz para cobrir o rosto e sacou 200 libras usando o cartão de Dawn. Pouco depois, à 1 hora da manhã, um vizinho o avistou no jardim dos fundos da residência. Mais tarde, às 5h30 da manhã, outro morador o viu fumando um cigarro sentado no degrau da porta traseira. Thomas alegou que o casal havia seguido o plano original de lua de mel e viajado para Skegness com a caravana dele, estacionando em um local isolado para assistir DVDs juntos. Mensagens enviadas do telefone de Dawn para as filhas contavam que estavam se divertindo e que ela queria marcar um encontro assim que voltasse. Em uma delas, Dawn dizia que mal podia esperar para ver a filha e o neto. Thomas também enviou uma mensagem para um vizinho dizendo que havia havido um pequeno desacordo durante a viagem sobre a data de retorno. Ele explicou que queria voltar antes para que Dawn pudesse passar o Halloween com o neto, mas acabou cedendo para agradar a esposa. Na manhã de 28 de outubro, Thomas conversou com um vizinho que passava pela rua e perguntou como Dawn estava. Ele respondeu que ela ainda estava na cama, recuperando-se de uma ressaca da festa de casamento. Isso soou estranho para quem a conhecia, pois Dawn não era uma pessoa que bebia muito, e segundo o taxista, não parecia ter consumido álcool em excesso na noite anterior. Vizinhos também notaram detalhes fora do padrão na casa. As cortinas permaneceram fechadas o dia inteiro, algo incomum, já que Dawn sempre as abria cedo. A roupa que estava no varal também não foi recolhida, outra tarefa que ela costumava fazer logo pela manhã. Dawn era conhecida por acordar cedo, organizar a casa e cuidar das pequenas rotinas diárias. A combinação desses sinais deixou algumas pessoas desconfortáveis, mas ninguém imaginava ainda a gravidade do que poderia estar acontecendo dentro daquela residência. No dia 31 de outubro, a caravana reapareceu estacionada do lado de fora da casa. Thomas pediu ajuda a um vizinho para manobrá-la no lugar, uma atividade que normalmente Dawn realizava ao lado dele. Enquanto isso, ele passou a manhã montando decorações de Halloween no jardim, inclusive colocando fita adesiva imitando a usada pela polícia, criando um clima festivo para a noite de Trick or Treat. Quando outro vizinho perguntou onde estava Dawn, Thomas disse que ela havia saído após uma discussão e não havia voltado. Um oficial de polícia chegou à residência para coletar informações sobre o desaparecimento. Ao bater na porta, ninguém atendeu de imediato. Alguns minutos depois, Thomas apareceu, suado e com uma marca úmida no joelho da calça. Ele explicou que tinha saído rapidamente para a loja e corrido de volta ao perceber o horário da visita policial. Durante a conversa, que durou mais de 1 hora, Thomas contou ao oficial que Dawn parecia agitada nos últimos dias e que talvez tivesse parado de tomar a medicação para os problemas de saúde mental. Enquanto a busca por Dawn continuava, vizinhos decidiram explorar as áreas próximas à casa, incluindo campos e matagais atrás da propriedade. Em um desses locais, encontraram uma mala abandonada nos arbustos a poucos metros do quintal dos fundos de Dawn e Thomas. Uma das vizinhas, que tinha ido verificar o local após ouvir preocupações, abriu ligeiramente o zíper da mala. Embora não pudesse confirmar imediatamente o que via, a suspeita de que ali estava um corpo foi imediata. Ela ficou profundamente abalada, mas conseguiu se recompor o suficiente para voltar à cozinha da casa vizinha, onde Thomas também estava presente naquele momento. Enquanto tentava manter a calma, ouviu Thomas comentar, em tom de riso,
que era uma sorte ter levado outro vizinho ao cemitério para procurar Dawn, porque, do contrário, as pessoas poderiam pensar que ele a havia matado e estava se livrando do corpo. A frase, dita com uma risada, deixou a vizinha enjoada e convencida de que Thomas sabia exatamente o que havia acontecido. Ela saiu discretamente para o jardim, falou com o parceiro e, juntos, decidiram chamar a polícia sem alarde. Os oficiais chegaram rapidamente ao local indicado e isolaram a área. A mala continha o corpo de Dawn Walker. O que antes era tratado como desaparecimento passou imediatamente para a investigação de homicídio. Uma vizinha que presenciou a descoberta contou mais tarde que o choque foi imenso. Mas o riso de Thomas, ao mencionar a possibilidade de ser acusado de assassinato, reforçou a certeza de que ele havia colocado o corpo ali. Enquanto isso, descobriu-se que Thomas havia lavado roupas que usara na noite do casamento, logo nas primeiras horas de 28 de outubro, pendurando-as no varal por volta das 5h10 da tarde daquele dia. As mensagens enviadas do telefone de Dawn para as filhas, durante o suposto período de lua de mel, também começaram a levantar dúvidas. O jeito de escrever não era o habitual dela, parecendo forçado e diferente do que ela costumava mandar. Thomas levou Kitty, uma das filhas de Dawn, junto com o neto pequeno, para ajudar na busca pela mãe. Eles percorreram lojas locais, hospitais e ruas do bairro, com Thomas atuando como o marido preocupado. Kitty preparou o almoço do filho na cozinha da casa da mãe, sem saber que o corpo estava escondido em um armário ali mesmo, a poucos metros de distância. A proximidade cruel da situação só foi compreendida depois. Thomas continuou mantendo a fachada de marido angustiado, enquanto a pressão aumentava, para que a polícia pudesse revistar a casa. Thomas Nutt tinha um histórico longo de violência. Aos 17 anos, foi condenado por lesão corporal grave. Nos anos 90, cumpriu longas penas por roubos. Nos anos 2000, passou 16 semanas preso após dirigir intencionalmente contra o carro de uma mulher em um episódio de fúria no trânsito. Entre 2005 e 2015, viveu com Kimberly Alcock, com quem teve 3 filhos. O relacionamento começou bem, mas logo virou um ciclo de agressões. Logo após o nascimento do primeiro filho, uma discussão sobre o nome do bebê terminou com Thomas, socando o rosto de Kimberly repetidamente, tomando o telefone dela e impedindo-a de sair de casa. Em 2009, outro ataque grave aconteceu. O episódio mais extremo ocorreu em 2015. Enquanto Kimberly dormia, Thomas sentou em cima dela, estrangulou-a e continuou socando mesmo depois de arrastá-la para fora da cama. Ele só parou porque a filha de 5 anos gritou. Kimberly descreveu Thomas como alguém com ódio profundo por mulheres, capaz de ser carinhoso, mas que, ao perder a cabeça, ficava completamente focado na raiva, sem ouvir ninguém. Dawn também sofreu agressões visíveis. Em 2020, vizinhos a viram com um olho roxo enorme, cortes nos lábios e nas bochechas inchadas, sinais claros de espancamento. Amigos próximos relataram que ela dizia ter sido quase morta por Thomas em um ataque de agosto de 2020. Kimberly alertou Dawn várias vezes, mostrando fotos das próprias lesões e dizendo que ele acabaria matando alguém. Dawn chegou a responder que Thomas a assustava muito, mas continuou no relacionamento. Thomas bloqueou Kimberly das redes sociais de Dawn, cortando essa importante rede de apoio. As câmeras de ANPR e de vigilância ao longo da rota para Skegness mostraram Thomas dirigindo sozinho na ida e na volta. O banco do passageiro estava ocupado por objetos, sem nenhum sinal de Dawn no veículo. Isso contradizia completamente a versão de que ela havia viajado com ele para a lua de mel. A ausência dela em todas as imagens confirmou que Dawn não saiu viva da casa após a chegada do táxi na noite do casamento. O exame post-mortem revelou lesões graves. Dawn sofreu fratura no osso orbital, um olho roxo extenso, lacerações no rosto e nariz quebrado por impacto forte no lado esquerdo da face. Havia hematomas na boca, no pescoço, na clavícula, no peito, no ombro direito traseiro, nos braços, no couro cabeludo e na mandíbula, com lesão profunda.
A cartilagem tireoide estava fraturada por pressão intensa no pescoço, indicando estrangulamento com força considerável. Após a morte, fraturas nas costelas e na perna esquerda em 2 lugares foram causadas para dobrar e encaixar o corpo na mala. O corpo foi encontrado dobrado, com o rosto virado para as rodas, pernas contorcidas e a perna direita torcida. Em 31 de outubro, às 4h38 da tarde, câmeras de segurança da própria casa capturaram Thomas, arrastando uma mala pesada pelo Jardim dos Fundos. Isso aconteceu minutos antes da chegada prevista de um policial para a revista. Após o oficial sair, Thomas voltou ao jardim para apagar as marcas de lama, deixadas pelas rodas da mala no chão úmido, explicando o suor e a mancha úmida no joelho que o policial notou mais cedo. Um solicitor entrou em contato com a polícia, informando que Thomas Nutt pretendia se entregar na delegacia para contar sua versão dos fatos. Na tarde do dia 31 de outubro, Thomas chegou à estação de polícia de Halifax e foi levado para uma sala de entrevista. Ele admitiu ter causado a morte de Dawn, mas insistiu que tudo aconteceu em legítima defesa. Segundo sua narrativa, o casal havia retornado da suposta lua de mel em Skegness após 2 dias fora. Dawn, segundo ele, estava agitada por causa da bipolaridade e da depressão, e teria dito que queria o divórcio imediatamente. Thomas alegou que ela ameaçou denunciá-lo novamente à polícia por estupro e agressão, repetindo acusações que já haviam sido feitas no passado. Ele disse que Dawn começou a gritar e que, para fazê-la parar, acertou um soco no rosto dela e envolveu o braço ao redor do pescoço. Afirmou que tudo aconteceu muito rápido e que só percebeu que ela estava sem vida quando o corpo ficou mole e caiu no chão. Thomas declarou que sentiu pânico total ao ver que Dawn não respirava mais e que não havia pulso. Ele repetiu várias vezes que não tinha intenção de matá-la, apenas queria que ela parasse de gritar e de ameaçar. Thomas contou que depois do ocorrido, escondeu o corpo em um armário da cozinha, porque estava aterrorizado com o que havia feito. Ele disse que se sentia desesperado por ter acabado de matar a mulher com quem havia se casado poucos dias antes. Insistiu que o ato foi acidental e que nunca quis causar dano grave, apenas contê-la durante a briga. A polícia, no entanto, não aceitou a versão como plausível. Os investigadores já tinham reunido um padrão claro de comportamento violento de Thomas contra parceiras anteriores e contra a própria Dawn. As contradições entre o que ele dizia e as evidências físicas e digitais acumuladas tornaram sua história frágil. Ele foi formalmente preso sob acusação de homicídio ainda naquela tarde. Os oficiais destacaram que Thomas tinha histórico de agressões graves contra mulheres, com episódios que mostravam escalada de violência ao longo dos anos, o que reforçava a suspeita de que o que aconteceu com Dawn não foi um acidente isolado. No Tribunal da Coroa de Bradford, em julho de 2022, o julgamento de Thomas Nutt começou. Ele se declarou culpado de homicídio culposo, admitindo que usou força contra Dawn, mas negando que tivesse intenção de matá-la ou de causar lesão grave. A defesa argumentou que ele perdeu o controle após uma discussão intensa sobre divórcio horas depois do casamento e que a morte foi resultado de uma reação impulsiva, sem planejamento. O promotor Alistair MacDonald rebateu fortemente essa versão. Ele descreveu Thomas como um mentiroso experiente que montou uma farsa cruel e prolongada. O promotor explicou que Thomas fingiu ser o marido desesperado, procurando a esposa desaparecida. Participou ativamente das buscas ao lado da família de Dawn e até levou a filha e o neto para procurar pela mãe. Tudo isso sabendo que o corpo estava escondido dentro da própria casa. A acusação chamou a encenação de farsa medonha e apontou que Thomas continuou a mentira mesmo depois de Dawn já estar morta há dias. A defesa questionou o risco enorme que Thomas teria corrido ao arrastar a mala com o corpo em plena luz do dia, sugerindo que ninguém faria algo tão imprudente se fosse culpado. O promotor contra-argumentou que Thomas só moveu o corpo porque soube que a polícia faria uma busca na casa em breve. O pânico de ter o cadáver descoberto dentro da propriedade o levou a agir rapidamente,
mesmo correndo o risco de ser visto. O tribunal ouviu também que, meses antes, enquanto estava preso, Thomas conversou com o capelão da prisão e mencionou uma versão diferente. Disse que Dawn veio para cima dele com uma faca de descascar batatas e que, durante a luta, quebrou as mãos dela. A patologista forense Dr. Kirsten Hope foi categórica ao afirmar que os ferimentos de Dawn não poderiam ter sido causados por uma queda ou por acidente doméstico. Ela explicou que as fraturas e os hematomas indicavam agressão intencional e sustentada. O júri ouviu testemunhas durante 11 dias de julgamento. Thomas optou por não prestar depoimento em sua própria defesa, o que a promotoria interpretou como incapacidade de explicar as provas esmagadoras contra ele. Após as alegações finais, o júri se retirou para deliberar no dia 10 de agosto de 2022, pouco depois das 10 horas da manhã. Pouco mais de 4 horas depois, por volta das 2h30 da tarde, retornaram com o veredicto: culpado por homicídio doloso, por unanimidade. A galeria pública explodiu em aplausos e gritos de alívio quando a decisão foi anunciada. Thomas permaneceu impassível durante todo o processo, mostrando pouco interesse ou emoção, o que contrastava fortemente com a gravidade dos fatos apresentados.